RCP Notícias. Continuação de boa tarde, este é o som então da Rádio de Cabo Verde, está na hora do Jornal da Tarde e como sempre a abrir, vamos para os títulos da atualidade. Boa tarde. Campos do Mar, situado em Cova Inglesa, seriamente danificado com o alagamento de vários departamentos do Instituto do Mar. Moradores de Calabaceira aqui na praia pedem com urgência a limpeza profunda da ribeira local e a conclusão das obras de drenagem inacabadas, alertando para o risco de inundações em caso de chuvas intensas. Nenhuma Câmara Municipal cumpre o dispositivo que obriga a apresentação 2 vezes por ano de um relatório à Assembleia Municipal sobre o cumprimento dos PDM, onde existem. O presidente da ANMCV pede mais fiscalização. O Departamento de Estado norte-americano revogou mais de 6.000 vistos de estudantes este ano, informou ontem uma fonte do Departamento. São esses os títulos então a serem desenvolvidos já a seguir numa edição e apresentação de Anatólio Lima. Muito boa tarde. As 151 pessoas evacuadas provisoriamente para o Liceu José Augusto Pinto em São Vicente vão continuar no local devido à previsão de chuva nos próximos dias. Informação avançada pela Proteção Civil na conferência de imprensa desta manhã para atualização das informações do Gabinete de Crise e Serviço de Proteção Civil, conforme a Patrícia Martins. As avaliações de risco continuam e, devido à previsão de mais chuva, por precaução, as pessoas evacuadas vão continuar no Liceu José Augusto Pinto, diz Vitória Veríssimo, comandante regional da Proteção Civil e porta-voz do Gabinete de Crise. Essas avaliações vão continuar, porque nós trabalhamos com o Instituto de Meteorologia e Geofísica, com as informações das previsões meteorológicas e, por isso, as pessoas continuam evacuadas no Liceu Augusto Pinto. Única e exclusivamente porque vamos acompanhando a atualização das informações acerca da meteorologia e, paralelamente a isso, as equipas de avaliação de risco no terreno. Ontem, e no decorrer dessas informações, a meteorologia avisou que há a formação de uma tempestade tropical perto das águas territoriais de Cabo Verde. Ainda está no mar, mas está na zona de jurisdição de Cabo Verde. Se o Instituto diz que há essa possibilidade, por cautela, por precaução, essas pessoas, sim, continuam no centro. Mas as pessoas não estão confinadas no centro, as pessoas são livres para ir para as suas casas, para ver os seus bens, para fazer as suas limpezas, para irem trabalhar. O espaço onde elas estão só serve um espaço de acolhimento que elas têm a certeza que têm a alimentação garantida, a higiene garantida e um espaço seguro para dormirem. O espaço de evacuação serve para isso. Relativamente aos centros de acolhimento com pessoas desalojadas, 86 estão na escola de Monte Sossego e 15 no centro de estágio. Quanto à água, Vitória Veríssimo diz que a distribuição será a partir de quinta-feira. A Eletra já tem 2 das bombas a funcionar. Começaram a fazer a bombagem dos reservatórios para o mar, porque os reservatórios têm que ser limpos. Essa bombagem já começou a ser feita. Foram produzidas águas para fazer a limpeza desse reservatório. Também já foi feita a colheita de amostras para o laboratório, para analisar a qualidade da água. E a Eletra informa que na quinta-feira começa a distribuição de água, como já estava previsto anteriormente. A tentar colmatar essa situação, continuamos com a distribuição de água pela população, através dos autotanques. Nós temos 2 autotanques que vão de manhã no barco das 7 a Santo Antão e regressam no barco das 9, e esses autotanques fazem a distribuição da água. A água também que a Eletra disponibiliza, continua a disponibilizar para os serviços essenciais. Também fazemos essa captação e a distribuição durante o dia e no final da tarde chegam 2 autotanques também de Santo Antão que fazem a distribuição pontual na zona. Todas as zonas estão a ser abrangidas. Hoje, especificamente, será Jetsal, Covado de Luxa, Chão de Vital e Pedra Rolada. A distribuição da água à população vai continuar a ser feita com recurso a autotanques. As equipas de busca e de avaliação de risco vão continuar no terreno e as Forças Armadas vão prosseguir com as limpezas das ruas e casas quando esse apoio é solicitado, diz Vitória Veríssimo.
E o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica atualizou as informações sobre a evolução do estado do tempo num comunicado enviado à redação da Rádio Cabo Verde às 11h48. No comunicado, o Instituto prevê que para as ilhas do Baio, Santiago, Fogo e Brava, o céu estará parcialmente nublado ou nublado, com períodos muito nublado ou encoberto. Possibilidade de ocorrência de chuviscos ou chuva fraca moderada, podendo ser acompanhada de trovoadas ao longo do período. A visibilidade em geral será boa, podendo reduzir-se a moderado devido à poeira em suspensão e ou durante a precipitação. O vento com predominância do quadrante norte será fraco a bonançoso, por vezes de direção variável, soprando temporariamente moderado durante a tarde e a noite. Nas ilhas do Sal e Boa Vista prevê-se igualmente céu parcialmente nublado ou nublado, com períodos de muita nebulosidade ou encoberto. Possibilidade de ocorrência de chuviscos durante a tarde e também de Bahia, visibilidade em geral boa. Para as ilhas de Santo Antão, São Vicente e São Nicolau, o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica prevê céu parcialmente nublado ou muito nublado, com períodos de muita nebulosidade, então podendo estar encoberto. Possibilidade de ocorrência de chuviscos essencialmente nas zonas altas e a visibilidade em geral será boa, podendo reduzir-se para moderada. Vento de norte-nordeste, bonançoso ou moderado, ocasionalmente fresco em alguns setores da região. De forma geral, o mar terá ondas de 1 a 2,5 metros de altura. Comunicado, conforme dissemos, chegou à redação da Rádio Cabo Verde às 11h48. Continuando neste jornal, vamos agora falar do Campus do Bar. É que o Campus do Bar, situado em Cova Inglesa, também não escapou ao temporal que abateu sobre São Vicente. Ficou completamente alagado, comprometendo laboratórios, arquivos e projetos científicos. O Instituto do Mar, EMAR, Centro Oceanográfico e o Laboratório de Produtos de Pesca enfrentam sérios danos, equipamentos sensíveis e espaços técnicos foram afetados, levando à suspensão temporária das atividades, conforme a Raquel Mendes. De acordo com Yara Rodrigues, vogal executiva do IMAR, várias áreas ficaram comprometidas com o alagamento de corredores, áreas administrativas e laboratórios. Entre os espaços mais afetados, então nós temos o laboratório de histologia, que é anexo ao trabalho que nós fazemos para a amostragem biológica, sofreu grandes perdas de equipamentos, materiais, de amostras, de consumíveis. Também tivemos uma grande perda no auditório, que praticamente estava quase pronto e a ser renovado e cuja estrutura foi parcialmente destruída. Cadeiras, mesas, encontra-se atualmente inoperável e ainda cheio de lama. E o sistema elétrico também foi comprometido e neste momento estamos a averiguar. Salas técnicas e espaços comuns continuam interditados. Há ainda a registrar perdas de arquivos e instrumentos científicos. Perdas mesmo significativas em relação a instrumentos científicos, dos quais ainda podemos analisar, porque temos alguns instrumentos que nós precisamos de energia elétrica para fazer os testes. Tivemos uns que a perda foi total. Para os laboratórios, a mesma coisa. Nós perdemos várias coisas já jogamos fora porque quebraram-se vidrarias com reagentes, perdeu-se muita coisa. Tivemos sim perdas de arquivos pessoais dos nossos funcionários, mas pronto, como nós também estamos numa era digital, nós conseguimos recuperar várias dessas informações. Como consequência direta do alagamento, o Instituto suspendeu temporariamente as atividades laborais e paralisou alguns projetos que já estavam em andamento. Nós tínhamos 3 grandes projetos em curso neste momento a nível nacional, 2 financiados pela cooperação luxemburguesa, um sobre bioindicadores, em que a nossa missão era ir em todas as ilhas de Cabo Verde, coletar informações sobre os oceanos, relativamente a corais, ervas marinhas e a outras variáveis. Também temos um sobre o fogo resiliente e também temos um projeto de gestão de ameaças compartilhado com várias outras instituições. Entretanto, por causa do estado do tempo e por causa desse estado emergencial que nós estamos aqui no IMAR, tivemos que suspender estes trabalhos. Temos estado a contar muito com o apoio dos nossos parceiros, que entendem perfeitamente a situação e que também estão a dar suporte ou a prepararem-se para nos dar suporte em formatos diferenciados.
Yara Rodrigues realça o suporte que tem recebido dos funcionários e de várias instituições na limpeza e na mobilização de recursos técnicos e logísticos para a reposição da normalidade. Nós temos que destacar aqui alguns deles, como a EMAR, a Universidade Técnica do Atlântico, a FAO, a Direção Nacional de Pesca e Aquacultura, que também sofreu danos consideráveis no laboratório de produtos de pesca. Nós contamos também com o suporte direto dos bombeiros, da Guarda Costeira. No plano internacional, temos também que destacar o apoio de instituições parceiras como a Geomar, a Caust da Arábia Saudita, a Air Center, e que já começaram a mobilizar recursos técnicos, humanos e logísticos. Quanto ao prejuízo financeiro, a vogal executiva afirma que é avultado, mas ainda incalculável. Yara Rodrigues assegura, no entanto, que o inventário já está a ser feito por um grupo de trabalho. E os moradores da zona de Calabaceira aqui na praia pedem com urgência a limpeza profunda da ribeira local e a conclusão das obras de drenagem inacabadas, alertando para o risco de inundações em caso de chuvas intensas. As preocupações foram apresentadas na manhã de hoje durante uma visita de eleitos do MPD, deputados do MPD por Santiago Sul e eleitos municipais da praia. A visita foi acompanhada pela Ednea Barros. Moradores da Calabaceira mostraram-se apreensivos com o estado da ribeira, solicitando que seja escavada e desobstruída para facilitar a passagem das águas, temendo novas inundações como as de 2020. Reclamam também a conclusão de obras inacabadas e alertam para estragos já visíveis, como o desabamento parcial de um campo. Campo ele não estava de noite, não vi que ia cair. Como aquele que tinha chuva de segunda-feira, que não obstrou, não me pensa meu próprio me arrastrou. Que rua ali no tem, 10 de janeiro do ano passado, Cobado fica ali, nós rua era tudo cimentado. Na 2020, chuva bem da metade de casa de lama, dando tudo as coisas dentro de casa. Tem uma coisa tapada na porta. Para um olhar se chuva bem, mas aquela se chuva bem cima de 2020 está entrando dentro de casa também. Para o Rubeira está tudo demais. Ainda não tem muito terra lá que é embotado. Quando eu juro a máquina na Rubeira, que é água que está no fogo para matar, não? Quando eu capaz de matar um sente. Como mal, ele é primeiro-ministro, ele é presidente da Câmara, que não mestre compra Rubeira. Como que pouca terra na Rubeira, a água está subindo para matar no Rubeira. Nós pega a calceta, nós descalcita, muito de gonhor da nelmo, nós pega nós trel, não fica coroa acima, como é acabou de ser. Nós jogamos na coitada, está mora só um monte. Após ouvir os moradores, a deputada nacional Lúcia Passos defende que a Câmara Municipal da Praia deve priorizar o saneamento e investir em drenagem para evitar inundações e problemas de saúde pública. O presidente tem que lutar, ele tem que buscar financiamento e ele tem que saber gerir de forma correta para dar prioridade. Prioridade na praia. Chama saneamento com drenagem de água. E tem que também dar prioridade a infraestruturas desportivas, Ulisses e Oscar fazem campo na tua zona. Não está perguntando se o presidente canta o campo que faz. Portanto, que foi falta de dinheiro. Não está também um problema de organização e prioridade. A Câmara está recebe fundo municipal acima de tudo que os outros e tem programas que podem concorrer, se uma fundo de ambiente, se uma fundo de turismo, que pode apresentar projeto para receber financiamento. E ele tem fontes de receita que ele está abrindo mão dele. O dinheiro reduz de IUP para Mori e acha que ele tem dinheiro suficiente. Então a Câmara que pode queixar de falta de dinheiro. Questionada sobre a responsabilidade do PAICV e do MPD na situação habitacional e na falta de obras de drenagem na praia, Lúcia Passos reconhece desafios acumulados, mas responde. A nosso canto não entra no trabalho que filho deixava. O governo do MPD, o Ulisses, bem continua e aí não vai fazer mais. Francisco, como que está continua para não vai fazer mais. Portanto, ele é o problema do MPD com o PSV. Ele é o problema de um presidente que está que tem inércia. Os eleitos municipais darão continuidade às visitas e estarão amanhã no município de São Domingos. E os planos diretores municipais de 15 municípios, aprovados entre 2008 e 2013, devem ser atualizados para cumprir o prazo de validade de 12 anos, estabelecido por lei, de acordo com a Lei de Bases do Ordenamento do Território e Planeamento Urbanístico. Todas as câmaras municipais estão em transgressão. Nunca foi cumprido o dispositivo que obriga a apresentação 2 vezes por ano de um relatório à Assembleia Municipal sobre a execução dos planos urbanísticos e a sua articulação com a Estratégia de Desenvolvimento Municipal. O presidente da Associação Nacional dos Municípios, Fábio Vieira, defende maior fiscalização. Estamos a defender que deve haver um quadro de maior fiscalização dos gabinetes técnicos municipais no cumprimento dos instrumentos de gestão territorial. Neste caso, dos PDMs. Sabemos que temos casos de municípios
que ainda não aprovaram os seus PDMs. Temos casos de municípios que têm PDMs, mas que estão desatualizados. Portanto, há necessidade de facto, trabalharmos para que todos os municípios de Santo Antão à Brava tenham os seus PDMs atualizados e que definam claramente as regras e as condições em matéria do ordenamento do território. Fábio Vieira quer um olhar mais crítico ao ordenamento do território e a requalificação urbana. Eu penso que em Cabo Verde nós temos que lançar um olhar mais crítico para a questão do ordenamento do território, como também para a necessidade de fortalecermos também a questão que tem a ver com a requalificação urbana. Planeamento urbanístico são instrumentos que são fundamentais para garantirmos o desenvolvimento sustentável que todos almejamos. Todas as câmaras municipais estão em transgressão por nunca terem cumprido o dispositivo que obriga a apresentação 2 vezes por ano de um relatório à Assembleia Municipal sobre a execução dos planos urbanísticos e a sua articulação com a estratégia de desenvolvimento municipal. E o Conselho das Finanças Públicas vai, doravante, poder fazer a avaliação financeira das câmaras municipais. Para isso, firmou hoje uma parceria com a Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde para a elaboração de relatórios assentes em pontos já pré-definidos pelo presidente daquele órgão independente, Osvaldo Borges. Vamos incidir sobre questões importantes que têm a ver com a capacidade de endividamento, as áreas de menor e maior eficiência dos municípios, o que será muito importante para os municípios poderem também trabalhar, portanto, essas áreas, reforçar essas áreas, e um conjunto de aspectos, sobretudo as regras, os princípios que vêm na lei das finanças locais. Daí que nós consideramos que esse protocolo é muito importante. Uma importância igualmente reconhecida pelo Presidente da Associação Nacional dos Municípios, Fábio Vieira, que vê na avaliação financeira das autarquias um pilar essencial para a garantia de serviços públicos de qualidade. E através desta parceria pretendemos não só fortalecer as capacidades técnicas das autarquias, mas também promover uma gestão mais eficiente dos recursos, alinhado com as melhores práticas de responsabilidade fiscal. A parceria com o Conselho das Finanças Públicas é também, segundo Fábio Vieira, uma forma de os municípios criarem mecanismos que assegurem a saúde financeira das autarquias. E já estão publicadas no Boletim Oficial as listas definitivas de transição para o PCFR do pessoal docente, bem como a lista de enquadramento do pessoal sem habilitação superior que obteve o grau de licenciatura. O CIPROFIS considera que este passo representa uma vitória para os professores, mas aponta algumas correções a serem feitas com destaque para mudanças de nível em função do tempo de serviço e também da classificação académica, conforme o Cândido Amorim Fortes. O documento é considerado pelo presidente do CIPROFIS como uma vitória para a classe, mas que carece de algumas correções. A questão dos docentes, licenciados com muitos anos de serviço e sem nenhuma mudança de nível, ressalta Abrão Borges, é uma das medidas que tinham sido discutidas nas negociações com o governo e que agora não está na lista definitiva. Temos professores que já lá vão com 30 anos de serviço, para não dizermos no fim da carreira, sem nenhuma mudança de nível. Na negociação foi o seguinte: professores com entre 5 a 10 anos de serviço teriam direito a uma mudança de nível. O professor está no GF5, índice 1, que é o valor de salário em 91 mil escudos. Com uma mudança passaria para 96 mil escudos. Até 10 anos para cima terá direito a 2 mudanças, que significa que o professor com 10 anos em 9A, ou seja, licenciar, passaria para o nível 3. Nesse caso, passaria para um salário de 101 mil escudos. Um professor com 15 anos para cima de serviço passaria para um salário de 106 mil escudos. Na negociação, nós discutimos que se houver professores com 20, 30 anos em que for a reclassificar, imagina um professor se tivesse, por exemplo, tem o antigo Instituto Pedagógico, fez uma licenciatura, foi enquadrado em 2024. Já esse professor não vai ter qualquer mudança. Então, na negociação, nós chegamos a entendimento de que esses professores teriam mudanças contado com o tempo de serviço e não o tempo na categoria. O tempo, por exemplo, na licenciado. Portanto, isso é que não aconteceu. O PCFR é a mudança tangível e é um ganho substancial para os professores. Mas só que na colocação, muitos foram colocados no sentido contrário. Por exemplo, nós temos licenciados que foram colocados como bacharéis. Portanto, nesse sentido, precisa ser revisto
Essas pequenas incongruências. O presidente do CIPROFIS acredita, entretanto, que ainda há tempo para um diálogo à volta das necessárias correções e sem crispação antes do início do ano letivo. Com a lei vigente, podemos ter uma reclamação até 45 dias. Portanto, nós apelamos aos professores para evitarmos a crispação e entrarmos diretamente nas reclamações, a base de diálogo para, de facto, tenhamos um professor reclassificado, reenquadrado da melhor maneira possível. Mas, ao mesmo tempo, dizer que essa lista tem várias lacunas que precisa ser revisto e estamos a tempo da sua revisão para que tenhamos um ano letivo de sã convivência. Abrão Borges aponta ainda uma disparidade na comparação com a classe dos médicos, na medida em que a promoção na carreira na classe médica começa no índice GEF7, enquanto no caso dos docentes começa no GEF5, o que dá direito a um salário menor. O ano letivo 2025-2026 está previsto para começar no início de setembro. 13 horas mais 20 minutos, alguns segundinhos. Cerca de meia centena de baleias do tipo piloto deram costa na ilha da Boa Vista no último final da semana. A maioria das baleias morreram e estão ao longo da praia. O presidente da Associação Varandinha da Povoação Velha mostra-se preocupado com os riscos de saúde pública e falta de meios para retirar e enterrar os animais, conforme apurou o António dos Reis. Os cetáceos deram a costa na zona norte da praia de Varandinha. João Henrique Cruz, presidente da Associação Varandinha de Povoação Velha, desabafa que, apesar de esforços de populares e entidades que trabalham na proteção e conservação ambiental, cerca de 35 baleias acabaram por morrer ao longo da praia. João Henrique Cruz classifica de desolador o cenário e alerta para o risco eminente de saúde pública e demais constrangimentos que os animais mortos poderão provocar se não for enterrado ainda hoje. Nossa preocupação é ele ser retirado ainda hoje, porque demora mais, porque ele pode criar problemas enormes. É problema da saúde pública, do pessoal que trabalha lá, é problema dos pescadores que estão a poder pescar, é problema de tartaruga que já está a sair normalmente, é o problema da invasão de tubarões na zona, é o problema de turistas já que estão a poder fazer excursões, quer dizer, uma data de questões relacionadas com esse problema. Mas aquele líder associativo constata a falta de colaboração de alguns parceiros no sentido de retirar as baleias mortas na praia. Operadores que têm motoquato parece que estão interessados mais em fazer dinheiro do que nos ajudar nas situações das naturezas e que deixa a gente triste. Tudo na praia tem ali a espiar possibilidades de uma máquina retrô, da lei de fazer o trabalho ele mesmo, não só de covar, como também de apanhar na praia e trazer para covar. Nesse momento esse é que é o ponto de situação e a gente espera um proprietário que é dono de máquina para falar a gente hoje quando é que ele tem disponibilidade que é para fazer aquele trabalho. A ideia da Associação Varandinha e da delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente da Boa Vista passa por retirar os cetáceos daquela praia e enterrá-los sem danificar os ninhos de tartarugas ao longo daquela praia. A máquina que vai fazer trabalho, ela tem que seguir uma linha que não está mostrada de onde é que ele tem que passar, por forma a que ele tem movimentação na linha d'água, para ele bem para a praia, porque se ele vai movimentar para apanhar todos aqueles animais que estão ao longo da praia, e a gente as que são num lugar que está ao longo da praia, esta vai danificar toda a praia. O presidente da Associação Varandinha de Povoação Velha na Ilha da Boa Vista estima que deram à costa cerca de 40 baleias piloto no último domingo. Para aquele líder associativo é urgente estudos para se conhecer as causas dos encalhes que, segundo João Cruz, tem sido recorrente na Ilha das Dunas. Já temos 13 horas mais 23 minutos. Os Estados Unidos da América chega-nos a informação de que o Departamento de Estado do país revogou mais de 6 mil vistos de estudantes este ano, informou ontem uma fonte do Departamento. Os vistos foram retirados porque as pessoas permaneceram no país após o vencimento ou infringiram a lei, afirmou a fonte, observando que a grande maioria das violações se deu a casos de agressão, direção sob influência de álcool, roubo e também apoio ao terrorismo. Aproximadamente 200 a 300 dos vistos foram anulados por suposto terrorismo, sob parte da Lei de Imigração e Nacionalidade, que determina que estrangeiros podem ser inadmissíveis nos Estados Unidos devido a atividades relacionadas ao terrorismo. As milhares de revogações ocorrem no momento em que Donald Trump vem adotando medidas agressivas contra universidades e relacionadas a vistos de estudante. O secretário de Estado norte-americano Marco Rubio defendeu vigorosamente as políticas do governo Trump sobre a revogação de vistos de estudante. E segundo o departamento, cerca de 400 mil vistos
vistos de estudante, também conhecidos como vistos F1, foram emitidos no ano fiscal de 2024. Os líderes europeus que se reuniram na Casa Branca para conversações sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia mostraram uma frente unida em relação à segurança da Ucrânia, sublinhando que a questão é crucial para todo o continente. Ao saírem das conversações na Casa Branca, os líderes europeus expressaram um otimismo cauteloso de que o presidente norte-americano Donald Trump poderia estar a encontrar um impulso na sua tentativa de cumprir a promessa de campanha de acabar com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Os líderes da França, Alemanha, Finlândia, Itália e Reino Unido, bem como a presidente da Comissão Europeia, por além do chefe da NATO, mostraram uma frente unida nas conversações com Donald Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Embora tenham elogiado Trump por se ter comprometido com garantias de segurança para a Ucrânia, os líderes europeus também sugeriram que forjar um cessar-fogo temporário não está fora de questão. Na sequência da sua reunião com Vladimir Putin na passada sexta-feira, Donald Trump deixou cair a exigência de um cessar-fogo imediato e disse que procuraria garantir um acordo de paz final entre a Rússia e a Ucrânia, uma mudança repentina para uma posição favorecida por Vladimir Putin. Já temos 13 horas baixa 25 minutos. Vamos ver agora nesta reta final do jornal como é que está o movimento aéreo e marítimo do arquipélago. Começar pela movimentação aérea. Temos neste momento um aparelho da TAP que deixa o aeroporto da Praia, vai em direção ao aeroporto de Lisboa. A aterragem está prevista na capital portuguesa às 7 horas mais um minutinho. A chegar a Boa Vista está neste momento um aparelho da Smartwings, vem de Praga e deve estar mesmo a aterrar neste momento no aeroporto de Rabil. Deixou a Ilha do Sal um aparelho da TUI, vai para Amsterdão, na chegada prevista daí na Holanda às 9 horas mais 54 minutos. Também já deixou a Ilha da Boa Vista um aparelho da TAP, vai para Lisboa. A aterragem está prevista às 6 horas e 40 minutos, este voo da TAP que partiu da Boa Vista. Igualmente deixou a Ilha de São Vicente, uma outra aeronave também da TAP, vai para Lisboa. A aterragem está prevista às 6 horas mais 10 minutos na capital portuguesa. Vai também para Lisboa um aparelho da TACV, partiu da Praia às 12 horas e 10 minutos e deve então estar na capital portuguesa um pouco antes, por volta das 5h59, deverá aterrar na capital portuguesa este voo da TACV que partiu da Praia e vai para Luxemburgo um aparelho da Luxair, partiu da Ilha do Sal, aterragem prevista aí na capital luxemburguesa às 8 horas mais 40 minutos. Pela via marítima neste momento o movimento é tímido, nenhum dos ferros está a navegar neste momento, onde chegou há instantes no Porto da Praia. O Criolla está neste momento no Porto de Furna, na Ilha Brava, e os demais ferros em São Vicente, todos a cumprirem as suas jornadas para esta terça-feira, dia 19 de agosto. Então, chegando neste ponto, vamos agora falar do movimento das marés, bem como outras informações. Para hoje, terça-feira, 19 de agosto, o sol despontou às 6 horas 20 minutos e 22 segundos. O pôr-do-sol será às 18 horas 54 minutos mais 46 segundos. A lua, que amanhã entra na fase minguante, quarto minguante, vai se pôr pelo noroeste às 16 horas e 9 minutos. E a primeira baixa-mar do dia aconteceu às 9 horas e 31 minutos e a seguinte será às 21 mais 36 minutos. E a primeira pré-bar aconteceu às 2 horas e 59 minutos e a seguinte às 15 horas e 41 minutos. Os dados apontam que hoje será um dia regular para pescar, sendo o melhor momento do que resta do dia, das 20 horas e 52 minutos até as 22 horas e 52 minutos. Amanhã, quarta-feira, a primeira baixa-mar será às 10 horas e 39 minutos e a seguinte às 22 horas mais 37 minutos. E a primeira pré-bar acontece às 4 horas e 11 minutos e a seguinte às 16 mais 47 minutos. Para amanhã, os dados apontam que poderá ser um bom dia para pescar, sendo os melhores momentos das 9 horas e 19 minutos até às 11h19, ou então das 21 horas e 50 minutos até às 23h50 minutos. Claro está, Gil, o amigo ouvinte que gosta de pescar, que vai para a costa ou então vai para o mar alto em alguma embarcação, deve ficar pendente e muito atento às informações do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica em relação à evolução do estado do tempo. 13 horas e 28 minutos, estamos a terminar esta edição do Jornal da Tarde. Vamos recordar os títulos.
Dissemos que o campus do mar situado em Cova Inglesa, seriamente danificado com o alagamento de vários departamentos do Instituto do Mar. Moradores de Calabaceira aqui da praia pedem uma com urgência limpeza profunda da ribeira local e a conclusão das obras de drenagem inacabadas, alertando para o risco de inundações em caso de chuvas intensas. Nenhuma Câmara Municipal cumpre o dispositivo que obriga a apresentação 2 vezes por ano de um relatório à Assembleia Municipal sobre o cumprimento dos PDM, onde existem. Presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde pede mais fiscalização. O Departamento de Estado norte-americano revogou mais de 6.000 vistos de estudantes este ano, informou ontem uma fonte do departamento. Fica assim então concluído este Jornal da Tarde, apresentação e edição de Anatólio Lima, técnica de Adão Brito. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.